Saudações, é um prazer estar convosco, amados irmãos. É mais uma atualização profética no dia 29 de novembro de 2022. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais da profecia bíblica, a progressão dos acontecimentos, preparando as nações do mundo para o grande conflito final entre o bem e o mal. Quero começar lendo um texto aqui para vocês. João capítulo 14, versos 16 e 17. João capítulo 14, versos 16 e 17. Vejam que a promessa de Cristo, a promessa de Jesus. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Claramente, nós vemos aqui o conceito da Trindade, que muita gente está rejeitando este ensinamento. Jesus rogará ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito da verdade. Queridos, deixe-me dizer uma coisa. Hoje, exatamente hoje, nós precisamos, mais do que nunca, do Espírito Santo para moldar nossa vida, moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. Queridos, na última atualização que nós fizemos aqui, nós falamos sobre o grande movimento do nacionalismo cristão na América. Eles agora estão abrindo o jogo. Estão abrindo o jogo diante da América e do mundo. O que é que eles querem fazer? Trazer leis sabáticas com punições aos hereges. E hoje eu vou mostrar vídeos do autor daquele livro best-seller falando sobre isto. Não são minhas palavras, não estou aqui inventando nada. Meus queridos irmãos, quero começar lendo para vocês algumas passagens do Espírito de Profecia. Ellen White, inspirada por Deus, eu acredito. Porque se não fosse inspirada por Deus, o que ela escreveu não teria tanta conexão com o que nós vemos hoje, meus queridos irmãos. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Existe uma sequência de acontecimentos que Deus ordenou e nós apenas precisamos nos colocar nos braços do Senhor, enxergar. Queridos irmãos, estamos chegando ao clímax da história do mundo. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos, semelhantes aos do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Está aí? Quando é que vai se cumprir a profecia de Apocalipse capítulo 13 na íntegra? Quando os Estados Unidos da América impuserem o domingo, instituição católica romana, instituição papal, que é um reconhecimento da autoridade papal na cristandade. Estamos vendo agora que a profecia está se cumprindo diante de nós. Mais um texto. Este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. Por isso que eu gasto meu tempo mostrando isto para vocês. Não precisamos agora somente ver o movimento dominical vindo, mas pregarmos o verdadeiro sábado, queridos amigos. O Senhor, em sua providência, está muito à frente de nós.
ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada, para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. Deus permite que este movimento dominical prossiga, para que o assunto do sábado seja apresentado também diante do mundo. Meus queridos irmãos, a obra de proclamação das 3 mensagens angélicas vai terminar de uma forma poderosa. Vimos aqui só para lembrar este best-seller cristão, O Caso do Nacionalismo Cristão, o livro que está sendo divulgado na América agora. Quase toda a América está lendo este livro. Estão vendo o mapa da América com uma cruz no centro. É o plano destes homens tornar a América um país cristão que adota medidas, princípios e leis cristãs. Quem escreveu isto? Stephen Wolfe. Stephen Wolfe, amados irmãos. Quero vos mostrar uma coisa aqui. Quero vos mostrar uma coisa. Neste canal do YouTube, National Conservatism. Vejam aqui quantos palestrantes, quantas pessoas estão envolvidas neste projeto de tornar a América um país cristão, de restabelecer leis sabáticas. Queridos irmãos, nós vimos no vídeo passado que este homem, Wolfe, é um teólogo sulista e teórico político que acabou de concluir uma bolsa de pós-doutorado. Ele se inspira tanto em Tomás de Aquino quanto nos reformadores protestantes, especialmente Calvino. Ele se inspira em quem? Tomás de Aquino. E qual é a visão? Qual é a ideologia de Tomás de Aquino? Vemos aqui, Catholic Herald. É dito, sejamos honestos. O ensinamento católico nem sempre proíbe a pena de morte. Veja aqui, amados irmãos, vejam aqui. Em terceiro lugar, a pena de morte às vezes pode apoiar o bem comum. São Tomás de Aquino enfatiza este ponto, dizendo, portanto, se um homem é perigoso e contagioso para a comunidade por causa de algum pecado, é louvável e vantajoso que seja morto para salvaguardar o bem comum. Este é o pensamento de São Tomás de Aquino. E Stephen Wolfe, que escreveu este livro, Nacionalismo Cristão, se inspira nele. Agora, imaginam o que vem escrito neste livro então? Imaginam o que vem escrito? Queridos, lemos aqui. Não conseguimos ver como a igreja romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. O poder católico romano não mudou nada em seus princípios. É o mesmo poder que perseguiu John Huss, que incendiou, que queimou John Huss. É o mesmo poder que perseguiu Martinho Lutero e quase destruiu a Reforma Protestante. Não mudou nada. Mas nós estamos vendo que os protestantes de hoje estão se inspirando nos ensinos católicos. Meus queridos irmãos, princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Agora, continuando aqui, só para lembrar, vou mostrar o vídeo daqui a pouco. O Caso do Nacionalismo Cristão, de Stephen Wolfe, já é um best-seller. Está entre os 2.000 livros mais vendidos na Amazon há semanas e desde seu lançamento em 1º de novembro, está entre os 500 melhores. Este não é outro texto marginal divulgando uma ideologia obscura. O site do National Conservatism o coloca no topo de sua seleção de livros. Meus queridos irmãos, é dito, o nacionalismo cristão está tendo um momento. Estudiosos e jornalistas estão sinalizando seus perigos em artigos de opinião e livros. Jornalistas, estudiosos,
estão sinalizando o perigo. Faça este movimento. Mas muitos teólogos, adventistas, líderes adventistas estão quietos, estão calados, não estão a dizer nada. Pregadores e políticos estão encorajando seus rebanhos a assumirem a identidade com orgulho como forma de mesclar sua fé e política. Meus queridos irmãos, para alcançar sua visão de um Estado nacionalista cristão, Wolff argumenta que é necessário derrubar os próprios fundamentos da democracia americana. Que é isso, queridos irmãos? Que é isso? Como é a visão de Wolff da nação cristã no terreno, na prática? É dito, é uma nação governada por uma hierarquia de líderes cristãos, com um príncipe cristão no comando, escutem bem, com um príncipe cristão no comando. Wolff também defende a aplicação das leis sabáticas e a punição da religião falsa. Ou seja, qualquer coisa fora da prática cristã aprovada pelo Estado. Em outras palavras, é o Estado agora que deve dizer como você deve adorar o seu Deus. É o Estado agora que deve indicar-te uma forma de adoração. E se você adota uma adoração que contraria o que o Estado diz, como é que você será considerado herege? Um falso religioso. Meus queridos irmãos, é dito, ele refuta abertamente a democracia constitucional em favor de uma nação mediada por um líder cristão que é o chefe do povo. E nós sabemos muito bem quem será este líder, que é o chefe do povo. Quem será este líder? O Papa de Roma, independentemente de quem seja ele. Papa Francisco, outro sucessor, vai ser o Papa de Roma, a besta que subiu do mar. Aqui é dito, seria fácil descartá-lo como um obscuro tratado teológico vindo da periferia da direita cristã, mas já está nas mãos de um exército de líderes nacionalistas cristãos preparados para levar esta versão do Evangelho ao seu povo. Em outras palavras, o caso do nacionalismo cristão já está sendo feito, já está diante de nós. Vamos então, amados irmãos, vamos então ao vídeo, sim. Eu quero apresentar aqui o vídeo dele falando. Meus queridos irmãos, escutem muito bem aqui, escutem muito bem. Vocês podem procurar este vídeo no YouTube, está aqui, Christian Nationalism, deste homem falando aqui. Eu vou fazer alguns recortes dos pontos mais importantes, porque o vídeo aqui é bem longo, Meus queridos irmãos, vamos acompanhar. People in a Christian nation would do that would conduce to their good. But I focus in on, well, how are those ordered? How do we determine what those things are? O povo é uma nação cristã que levaria ao seu bem, mas eu me concentro em como essas, ou como determinamos quais são essas coisas. And that one of them is civil law, and the other one is social customs. Um deles é o direito civil e os outros são os costumes sociais. So civil law is just something that we're basically ordered to do by the magistrate for our good. Então, o direito civil é apenas algo que nós basicamente somos ordenados a fazer pelo magistrado para o nosso bem. And so this is everything from speed limits, and I think also Sabbath laws. Então, você sabe, isso tudo, limites de velocidade, e eu acho que também as leis sabáticas. Queridos, ele aqui fala sobre as leis sabáticas ordenadas pelo magistrado civil. É exatamente isso que ele está dizendo. Que temos que usar o magistrado civil para impor leis sabáticas. Meus queridos irmãos, quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Vamos continuar o vídeo. E agora ele fala sobre as leis sabáticas e punições civis para evitar a distração num dia especial para o povo.
Vemos aqui, amados irmãos. And how, in particular, how would you do that? You'd have Sabbath laws, and Sabbath laws are not simply to punish violations of fourth commandment. E como, em particular, como faria para ter leis sabáticas? E leis sabáticas não são apenas para punir violações do quarto mandamento, But to provide the conditions in which people can worship God without distraction. That's the purpose. mas para fornecer as condições em que as pessoas possam adorar a Deus sem distração. Esse é o propósito. Queridos, uma pausa. Todas as pessoas envolvidas neste movimento acreditam seriamente que Jesus aboliu a lei na cruz, que os 10 mandamentos foram abolidos. Mas aqui eles fazem alusão ao quarto mandamento. Querem restabelecer o quarto mandamento na América, com punições aos violadores. Eu pergunto, os 10 mandamentos afinal não foram abolidos? Ou só foram abolidos quando convém e não foram abolidos quando convém também? Volto a dizer, isto é incoerência dos protestantes. Ou a lei foi abolida, ou ela não foi abolida. Meus queridos irmãos, vamos continuar. The purpose is not simply God says fourth commandment, that's bad, so therefore we punish. That's not what I'm saying. O propósito não é simplesmente Deus diz o quarto mandamento, isso é ruim, então nós punimos. We do that because the fourth commandment is essentially saying that we ought to worship God corporately with his people on Sunday or a special day. Fazemos isso porque o quarto mandamento essencialmente está dizendo que devemos adorar a Deus corporativamente, com seu povo, em um domingo ou em um dia especial. Ele fala sobre leis sabáticas com punições civis e ainda tem a coragem de mencionar o dia, o suposto dia que adotarão para esse sábado. Meus queridos irmãos, está isto claro? Está isto claro? Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará o quê? Impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Muito em breve, Ellen White escreveu isto em 1888. Muito em breve, a América vai impor a observância do domingo como dia sagrado. Estamos vendo aqui estes homens dizendo isto. Queridos irmãos, estamos vendo aqui. E agora vamos continuar o vídeo, onde ele diz que o governo civil irá remover as distrações daquele dia sabático, que ele já nos falou que será o domingo, para que as pessoas possam se concentrar no culto a Deus. Queridos, vemos aqui. And so the civil government is there. How can the civil government, in an outward sense, contribute, order you to that? E então, o governo civil está lá. Como pode o governo civil, em um sentido externo, contribuir para ordená-lo a fazer isso? Like as I said, they remove the distractions of that day so that you can focus on the worship. Como eu disse, eles têm removido as distrações daquele dia para que você possa se concentrar no culto. E eu pergunto, de que maneira eles podem remover as distrações para que as pessoas se concentrem no culto? Fechando tudo. Fechando tudo, amados irmãos. Não comprar, não vender no domingo, o fim do comércio, um dia de descanso, um dia fechado. Queridos irmãos, vemos aqui, a história se repetirá, a religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. O domingo vai ser fechado para que não haja distração entre o povo, que as pessoas se concentrem na adoração a Deus. Agora, eles falam também sobre punir pessoas usando leis de blasfêmia e heresia na América. Tem que haver leis de blasfêmia e heresia na América. Vemos aqui, amados irmãos, vemos aqui. Yeah. Now, I think what's interesting there is, so you've already spoken about blasphemy laws, and you've already spoken about Sabbath laws in conjunction with speed limits. Agora, eu acho que é interessante.
Então, você já falou de leis de blasfêmia e você já falou sobre leis sabáticas em conjunto com limites de velocidade. And you just acted like everybody was okay with you going from speed limits to punishing people for blasphemy and heresy. E você agiu como se todos estivessem bem, com você indo de limites de velocidade para punir as pessoas por blasfêmia e heresia, certo? Okay, so I'm a pastor in the church. I'm an ordained minister in the Church of God, and here you are talking about this Christian nationalism, and you're talking about people punishing me for false teaching, right? Então, eu sou um pastor na igreja, eu sou um ministro ordenado de Deus na igreja. E aqui você está falando sobre este nacionalismo cristão. Está falando de pessoas que estão me punindo por falsos ensinamentos. Ok? Então, esta lei de punição de heresia constitui em punir as pessoas por falsos ensinamentos. Por falsos ensinamentos. E no contexto do movimento dominical, qual seria o falso ensinamento? No mundo que está pregando a santificação do domingo, qual seria o falso ensinamento? Meus queridos irmãos, este princípio que estes homens estão falando, de punir os hereges, nada mais e nada menos é do que imitar os princípios de Roma. Vemos aqui neste livro, quando desafiada pela heresia, a Igreja Católica Romana, nesse caso, não se satisfaz com a persuasão. Ela recorre à força, ao castigo corporal, à tortura. Ela cria tribunais semelhantes aos da Inquisição. Ela busca as leis do Estado para o seu auxílio. Se necessário, ela promove cruzadas ou a guerra religiosa. Este é um princípio católico romano que estes protestantes estão adotando agora na América. Vamos continuar? You made an interesting argument at one point in the book about the civil magistrate's right to suppress heresy. Ele fez um argumento interessante em um ponto do livro sobre o direito do magistrado civil de suprimir a heresia. Because heresy is not of the true church. Heresy is not something that is within the sphere of the church. Porque a heresia não é da igreja verdadeira. Heresia não é algo que está dentro da esfera da igreja. It's not something that is a part of the visible church. So they have the right to suppress heresy. They don't have the right to suppress orthodoxy. Não é algo que faz parte da igreja visível. Então eles têm o direito de suprimir a heresia. Eles não têm o direito de suprimir a ortodoxia. Queridos, o magistrado civil tem o direito de punir, de suprimir a heresia. Porque a heresia não faz parte da igreja verdadeira. Os falsos ensinamentos no contexto das leis sabáticas, no contexto do movimento dominical, os falsos ensinamentos não fazem parte da igreja verdadeira. Por isso que o magistrado civil tem direito de punir a heresia, não tem direito de punir a ortodoxia. O que é ortodoxia, meus irmãos? Vemos aqui o Wikipédia, o site mais simples que você pode confirmar. Está aqui. Ortodoxia significa conformidade com os princípios de qualquer doutrina geralmente aceita. Doutrina geralmente aceita, em contraste com as doutrinas divergentes, que são consideradas falsas. A doutrina predominante prevalece sobre as doutrinas divergentes, domina a percepção pública e assim define efetivamente a norma, ou seja, a doutrina correta. Está aqui, amados irmãos. O magistrado civil tem que punir, tem que suprimir a heresia, os falsos ensinamentos. Não deve punir, não tem o direito de punir a ortodoxia, que é a conformidade com a doutrina geralmente aceita. Está isto claro, amados irmãos? Está isto claro? Deve punir os falsos ensinamentos. Não deve punir a percepção pública. Não deve punir o que a maior parte acredita. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para um tempo
em que o Eros será tão exaltado, mas que Deus também procura, através do seu povo, aqueles que receberão o selo de Deus, a exaltar a verdade. Vemos aqui, havemos de comparecer diante de quem? De magistrados. Sim, esses magistrados civis, que serão forçados, que estarão atuando para punir a heresia. Nós iremos comparecer diante deles para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Os jovens devem compreender estas coisas. Jovem, você está compreendendo estas coisas? Está atento a estas coisas? Está estudando estas coisas? Ou está mais preocupado com as redes sociais? Ou está mais preocupado com Facebook, Instagram e outras coisas deste mundo? Os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Porque estas coisas dizem respeito ao nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos dar-lhes mais atenção. Este é o momento de estudarmos a profecia, sabermos em que posição nós devemos estar. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais, entre os magistrados civis, prevalecerá o quê? A injustiça. Prevalecerá a injustiça. Estes homens se recusarão a dar ouvidos. Mas acreditem, muitos filhos sinceros de Deus ouvirão a verdade, tomarão posição ao lado da verdade. Queridos, o último ato do drama, o grande conflito final, está chegando. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei, queridos irmãos, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Da mesma forma que aconteceu no Egito, Deus começou a agir, trazendo pragas, desastres. Meus queridos irmãos, o mundo mergulhará em uma crise jamais vista. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Está aqui o sinal. Estamos vendo, amados irmãos, o sinal de que o fim está chegando. A paciência de Deus está chegando ao final. E de que lado nós estamos aqui? Do lado daqueles salvos pela graça de Cristo, purificados pelo sangue de Cristo, transformados pelo seu poder, a sua imagem, aqueles que recebem o selo de Deus, ou daqueles que recebem o sinal da besta. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo de quem? Do papado. Está aqui. Estamos vendo a imagem da besta sendo formada na América do Norte. Agora, Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre este tempo, citando aqui Apocalipse: tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Estamos chegando a este tempo
E precisamos hoje buscar o poder do Espírito Santo. Não é tempo de perguntar: o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, é a terceira pessoa da Trindade. Não é tempo para estes debates. É tempo de buscarmos o Espírito Santo, o Consolador, que virá em nome de Cristo, que o Pai enviará em nome de Cristo para transformar nossa vida. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Lembram daquela frase? Vox populi, vox Dei. A voz do povo, a voz da maioria é a voz de Deus. A voz da minoria, não, é herética. A voz da minoria é deslealdade para com o governo. A única maneira, amados irmãos, pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo Jesus. Amém? É o único segredo para a vitória. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus. E somente quando é apresentada desta maneira, pode a verdade suprir as necessidades da alma. A pregação de Cristo crucificado, Cristo, justiça nossa, é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nesta grande verdade central, fé, esperança e coragem advêm ao coração. Independentemente do que venha acontecer, queridos irmãos, nós temos a garantia na palavra de Deus. Nada poderá separar-nos do amor de Cristo. Nada. A única maneira de nós vencermos neste conflito é estarmos firmados, arraigados em Cristo, que façamos de Cristo a nossa justiça, que façamos de Cristo o nosso pão, a nossa água, a nossa vida. Assim nós estaremos seguros. Meus amados irmãos, vamos terminar esta atualização. Amanhã nós voltaremos aqui para apresentarmos mais evidências de que vivemos nos últimos dias e que possamos nos preparar momento a momento, pregando o Evangelho, chamando outros a estarem ao lado da verdade neste tempo. Venha comigo para esta oração. Pai do céu, obrigado porque Cristo orou para que pudéssemos receber o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber. Mas nós podemos receber e conhecer. Que Ele possa nos conduzir em toda a verdade. Acabamos de entender que estamos de fato no fim. Os sinais estão aqui. Mais do que isto, queremos hoje obter um relacionamento mais completo com Jesus. Porque esta é a nossa única segurança. Estarmos firmados em Cristo. Estarmos enchartados na videira. Porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. De fato, Jesus, sem ti, podemos conhecer as profecias, saber que estamos no fim, mas jamais teremos vitória. Segure a nossa mão, Jesus. Segure na mão da sua igreja. A sua igreja vencerá, porque o inimigo não tem poder sobre ela. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Esta é a nossa garantia, esta é a nossa certeza em Cristo Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, nós nos vemos amanhã, pela graça do Senhor, para mais uma atualização profética. Até lá.